Vamos abrir a palavra no livro de 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Já vou dizer o capítulo. Abre em 1 Coríntios por enquanto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quantos já encontraram? Agora vamos para o capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Glória a Deus. Amém. Olha para cá, por favor. Eram 3:30 da manhã. Havia uma neblina e a estrada estava pouco luminosa. E o motorista, inadvertidamente, estava embriagado. E estava dirigindo e passou por várias placas de advertência. Uma delas era velocidade máxima 80 km. Ele estava a 140. Ele passou por outra, animais na pista. Ele não deu a mínima, continuou acelerando. Curvas acentuada à esquerda. Ele não deu conta da curva. Capotou e morreu. Tudo porque não observou as placas de advertência. Queridos, nessa noite eu quero falar com vocês a respeito de advertências que podem salvar a nossa alma. Vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Diz assim: Pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem os fins dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós, nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Pai, no nome de Jesus, estamos reunidos nessa noite no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, na Sua presença, no Seu Espírito Santo, e oramos, ó Pai, para que esse tempo de ministração seja proveitoso. Que o Senhor venha nos abençoar agora com a Sua palavra, palavra viva, eficaz, poderosa, penetrante. Eu oro, Pai, para que minhas limitações sejam vencidas. Senhor, que nenhum das minhas debilidades venham interferir na comunicação da Sua palavra. Sua palavra pura, limpa, venha falar aos nossos corações, à nossa consciência, ao nosso homem interior, porque somente assim, Pai, ao ouvirmos a Sua voz, poderemos ser mudados e transformados. Pai, se hoje ouvirmos a nossa voz, não endureceremos os nossos corações. Hoje, ouvindo Tua voz, nos prostramos diante de Ti e Te adoramos. Por isso falamos, Pai, fala conosco nessa noite. E ao Teu nome seja toda a honra e toda a glória, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Advertências que podem salvar a nossa alma.
O que relatamos agora é um caso de alguém, de mais um na estatística das pessoas que se acidentam nas estradas brasileiras. Pessoas que ignoram completamente o Código de Trânsito. Aliás, é dito que poucos motoristas conhecem o Código de Trânsito. Poucos motoristas sabem identificar as placas de sinalização, de advertência, e por isso sofrem prejuízos terríveis. O Código de Trânsito dos céus, do reino de Deus, é a Bíblia. Porque nela nós temos placas de advertência, placas de encorajamento, placas de repreensão, placas em que nós devemos basear a nossa caminhada. Porque nós estamos em trânsito, irmãos. Amém, queridos? Estamos em trânsito para onde? Para o reino de Deus. Nós já saímos, nós já demos partida no nosso carro. Quantos aqui nasceram de novo? Se você nasceu de novo, você deu partida no seu carro. E o seu destino é o reino de Deus. O caminho é Cristo. E ao longo do caminho tem placas de advertência. Advertências que podem salvar a nossa alma. Eu quero pregar, irmãos, levando os irmãos a entenderem a verdade de que Deus nos adverte a observarmos o mau exemplo da nação de Israel por causa da desobediência que os fez perder a promessa. A nação de Israel, por causa dos seus erros, perdeu a promessa. Perderam, queridos, o que estava nas mãos esvaiu-se. Por isso Deus nos adverte. Quando o exemplo é bom, Deus te encoraja a seguir. Quando o exemplo é mau, Ele te adverte. Olha, cuidado. Esse caminho, outros já entraram antes e se deram mal. Então, Deus nos adverte a observarmos esses exemplos. Olha o versículo 11. Leia comigo. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo. E foi escrito como advertência para nós, sobre quem os fins dos tempos chegaram. Nessa noite, eu quero falar sobre 3 aspectos desse texto. Deus nos adverte. Por que Deus nos adverte? De que Deus nos adverte? Para que Deus nos adverte? Procuraremos responder 3 questões essenciais. Por que somos advertidos? De que somos advertidos? Para que somos advertidos? Número 1, por que somos advertidos? Versículo 1 diz assim: pois, irmãos, não quero que sejais ignorantes, que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e a rocha é Cristo. Contudo, Deus se desagradou da maioria deles. Amados, por que somos advertidos? Somos advertidos a observar o mau exemplo da nação de Israel, porque eles começaram bem e terminaram mal. Eles começaram certos, terminaram errados. Deus nos adverte porque Deus não quer que você comece bem e termine mal. Deus deseja que você comece bem, que você desenvolva bem na estrada e que você chegue ao seu destino, que é a glória de Deus. Então Deus quer que você se porte bem nesse trânsito para o reino. Veja bem o detalhe, veja o exemplo de Israel. A palavra de Deus diz que todos eles passaram pelo mar, todos eles passaram e estiveram debaixo da nuvem, e eles foram batizados em Moisés, tanto no mar como na nuvem. Isso nos fala, queridos, de uma nação escolhida, uma nação que foi eleita, uma nação que foi chamada por Deus, e Deus os libertou do cativeiro da escravidão. 400 anos de opressão, 400 anos de opróbrio, de vergonha, de dor. O Senhor os libertou. E em Moisés, por que a Bíblia diz que eles foram batizados em Moisés? Porque Moisés é o guia que libertou Israel, aquele que é a figura do Redentor. Então eles foram batizados em Moisés no mar, passaram pelo mar.
e começaram a experimentar o que é viver como povo de Deus. Estiveram debaixo da nuvem, porque a nuvem os guiava. Símbolos perfeitos do batismo em Cristo. Em Cristo, passamos também pelo mar, e o mar é o batismo das águas. Quantos aqui foram batizados nas águas? O mar é o batismo nas águas, aonde testemunhamos publicamente do nosso novo nascimento. Testemunhamos publicamente da nossa libertação. Testemunhamos publicamente de que agora somos de Deus. E agora passamos debaixo da nuvem, porque a nuvem é o batismo no Espírito Santo. Vida cheia do Espírito, conduzidos pelo Espírito, guiados por Deus. Sabe, queridos, eles começaram bem. A Bíblia diz no versículo de número 4, que eles se alimentaram de um alimento espiritual. E o contexto aqui nos fala do maná. O maná, o pão que descia do céu. Olha como Deus faz, Deus alimenta o seu povo, gente. Deus dá o pão. Eles se alimentaram todos do mesmo maná, e todos beberam da mesma rocha espiritual. O versículo de número 4 diz: todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha é Cristo. Por que somos advertidos? Porque esse povo que foi batizado no mar, que esteve debaixo da nuvem, esse povo que comeu o pão do céu, esse povo que bebeu água da rocha, esse povo que começou bem, terminou mal. Porque o texto diz no versículo 5, tem uma conjunção adversativa aqui, ó, que diz: mas, contudo, embora, entretanto, apesar de terem começado muito bem, tendo sido batizados no mar, na nuvem, comendo maná, bebendo da rocha, Deus se desagradou da maioria deles. Não agradaram a Deus. A questão é, por quê? Como pode uma pessoa começar bem e terminar mal? A Bíblia no livro de Atos. É verdade. Estevão, um homem impactante. Interessante, né? Vamos lá, Atos capítulo... Nós estamos estudando, irmãos, Atos capítulo a capítulo, né? E hoje nós vamos estudar o capítulo 6, versículo 8, até o capítulo 7, versículo 59. O nosso tema é esse que está aí: Estevão, um homem impactante. Vamos estudar a vida do Estevão. E vamos começar a ler, então, a partir do versículo 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: nós os temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele e prenderam-no e levaram-no ao sinédrio. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem
não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto, que o seu rosto era como de um anjo. Ok? Queridos, vamos meditar sobre a vida de um homem impactante. A vida de um homem que fez a diferença nos seus dias e cuja vida fala-nos até o dia de hoje. A vida de um homem que entrou para a história da igreja, o primeiro mártir, a primeira testemunha que pagou com a própria vida por causa da sua fé. Depois de Jesus, que é a primeira testemunha, né? Estevão, então, ele foi logo em seguir o segundo a pagar com a própria vida por causa da sua fé. Pelo menos é o que a Bíblia registra. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Então vamos estudar a vida de Estevão. Estevão, um homem impactante. Nós vamos estudar, em primeiro lugar, a vida de impacto de Estevão. Como que era a vida desse homem? As características da vida de Estevão, o impacto que a vida dele trouxe. Vamos estudar a mensagem de impacto que Estevão trouxe nos seus dias. Uma mensagem tão poderosa que ela teve efeitos extraordinários. E vamos, por fim, ver o martírio de impacto. Uma morte que glorificou realmente ao Senhor. Um martírio que, no momento final da sua vida, não é, fala até os dias de hoje. Estevão, um homem de impacto, que tem uma vida de impacto, uma mensagem de impacto, um martírio de impacto. Vamos começar analisando a vida de impacto, né? A vida de Estevão. Está escrito ali uma visão de impacto, mas é uma vida. Número 1, uma vida. Onde você lê visão, leia-se vida. Uma vida de impacto. Como que a vida de Estevão é uma vida de impacto? Quais são as características da vida do Estevão? Se você ver comigo no capítulo 6, versículo... Você não tem Bíblia não, Leila? Você está sem óculos? Você está sem Bíblia, Raul? Vocês têm aí, né? Tá bom. Capítulo 6, diz assim no versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, hein? Não é o Corinthians não, hein, gente? Timão, Pármenas, Prócoro, Nicolau, prosélito de Antioquia. Do que se trata aqui? Trata-se dos homens que foram escolhidos pela igreja para cuidar da distribuição dos pães, dos alimentos, para as viúvas. Os irmãos devem se lembrar que a igreja cresceu, capítulo 6, versículo 1, naqueles dias, crescendo a igreja, começou a haver, eles começaram a privilegiar mais umas viúvas em detrimento de outras. Né? As viúvas dos judeus estavam sendo privilegiadas em detrimento da viúva dos helenistas. E aí eles foram pedir para Pedro resolver a questão. Só que o apóstolo, ele estava dedicado a quê? A quê? Número 1, assistir o Domingão do Faustão. Número 2, ele está dedicado a quê? A palavra e a oração. É o que está escrito aí no versículo de número 2. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Por quê? Porque os apóstolos, os pastores, os mestres, eles têm uma função muito definida, não é? Que é trazer o fundamento, a palavra. Você vê que está muito bem definido aí na Bíblia. Os apóstolos disseram: a gente está dedicado à palavra e à oração. Então façam o seguinte: separem homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, né? Pessoas íntegras, que cuidem desse trabalho tão necessário, que é o trabalho de distribuição dos alimentos. Entendeu? E aí, o que eles fizeram? Escolheram 7 homens. Esses 7 estão aqui, ó, capítulo
capítulo 6, versículo 5. A proposta agradou a todos. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Irmãos, é importante a gente mostrar para vocês que esses homens, todos eles eram gregos, judeus de origem grega. Eram judeus helenistas. Por quê? Porque, qual foi o problema? A viúva dos judeus estavam sendo privilegiadas, não é isso? E em detrimento da viúva dos judeus helenistas. Quem são os judeus helenistas? Os judeus de cultura grega. Eles criam no Deus de Israel, mas moravam fora de Jerusalém. Então, eles absorveram toda a cultura grega, a cultura de vários lugares. Depois, no capítulo 6, versículo 9, fala, né, de Alexandria, né, dos Sirineus, da Cilícia, da Ásia. E aí o que acontece? Eles estavam em Jerusalém, vivendo em Jerusalém. E aí, que eu não sei se percebendo ou não, se houve propósito nisso ou não, mas umas estavam sendo privilegiadas em detrimento de outras. E houve um problema a ser resolvido. Então, eles elegeram homens, todos de origem helenística, para que pudessem cuidar desse trabalho e que a distribuição fosse equitativa, né, lá na igreja em Jerusalém. Todos eles eram helenistas. Estevão era de origem grega, Filipe é o nome grego, Prócoro, Nicanor, Timão, Nicolau, prosélito, ou seja, convertido ao judaísmo, procedente de Alexandria. Estevão, olha a vida desse homem cheio de fé e do Espírito Santo, versículo 5. Primeira característica da vida de impacto de Estevão é que ele era um homem cheio de fé e do Espírito, ou seja, uma vida de impacto é uma vida que tem a presença de Deus. Estevão tinha a presença de Deus, e a presença de Deus evidenciava-se na vida de Estevão através de uma vida cheia de fé e do Espírito Santo. Uma vida cheia de convicção de Deus, de certeza. Um homem cheio do Espírito, cuja vida nos fala até o dia de hoje. O versículo 8 diz que Estevão, homem cheio da graça e do poder. Olha que coisa tremenda. Queridos, você vê que na igreja, em Jerusalém, eles eram tão criteriosos que o diácono era cheio de fé, cheio do Espírito, cheio do poder. Olha como que era elevado, né, o nível dos obreiros da igreja em Jerusalém. Como que esses homens andavam na presença de Deus, com uma vida realmente de impacto, né? E a palavra de Deus diz que, além de ser cheio de fé do Espírito, da graça, eles também realizavam sinais. O versículo 8 diz que grandes sinais eram realizados por Estevão no meio do povo. Veja que vida impactante. Você chegava perto de Estevão, se você estava com a fé meio capenga, né? A fé dele te influenciava, te impactava. Impossível você continuar da mesma forma, tendo contato com uma pessoa assim, cheia de fé, né? Coisa boa, gente, é quando a nossa fé impregna as outras pessoas. Você muda o ambiente está com a carga negativa, né? Está pesado, você chega no trabalho, todo mundo diz assim, hoje vai ser ruim, não vamos vender nada, o tempo está nublado, vida, céus, né? Nada vai dar certo. Você diz assim para a sua equipe, muito pelo contrário, essa nuvem aí é nuvem da bênção de Deus, os clientes vão chegar, nós vamos vender, nós vamos bater as metas, nós vamos cumprir as nossas metas. E aí então, né, os negativos, eles, puxa vida, é verdade, amém, amém, que assim seja, não é verdade? Então uma palavra, já reparou isso, gente? Né? Quer ver uma coisa? Entra no elevador, está todo mundo quieto, entra no elevador dando bom dia para todos. Olha o efeito em cadeia, bom dia, bom dia, bom dia. Até que, não é verdade, já percebeu isso? Você chega no elevador, bom dia, gente, bom dia para todos. Isso faz diferença, entendeu?
Então, uma vida cheia de fé, uma vida cheia do Espírito, cheia da graça, do poder, realizava sinais. Uma vida cheia da presença de Deus. Agora, gente, será que uma vida de impacto, ela é uma vida onde todo mundo vai concordar com a gente sempre? O que você acha? Uma vida de impacto é uma vida que vai agradar todo mundo? Claro que não, né? Vemos isso na própria vida de Estevão. Uma vida de impacto também traz oposição e traz perseguição. Olha só o versículo 9. Levantaram-se, porém, alguns da chamada Sinagoga dos Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos, da Cilícia, da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Repara aí que Estevão, mesmo sendo cheio de fé, mesmo sendo cheio da graça, a vida dele trazia incômodo para alguns, né? Você vai abençoar muita gente, mas outros vão ficar como? Incomodados, compreendeu? Porque aonde a luz chega, realmente, se aqueles que estão nas trevas quiserem a luz, eles vêm e ficam felizes. Mas se eles querem andar em trevas, eles vão ficar muito incomodados. A vida de Estevão trouxe oposição. O que acontece? Eles começaram a procurar mostrar que Estevão estava errado. A mostrar que as convicções de Estevão não eram corretas. Então, eles se opuseram a Estevão, para que a palavra que Estevão pregava, ela não crescesse. Entende? Houve uma oposição ao Estevão, como nós vemos no versículo 9. Logo se levantou a oposição. Mas a Bíblia diz que uma vida de impacto, cheia da sabedoria de Deus, ela se torna irresistível. As pessoas não vão ter argumento contra você, meu amado, como não tiveram argumento contra Estevão. Por quê? Porque ele era coerente. A vida dele era uma mensagem ambulante, né? Ele não só falava no que cria, como praticava o que acreditava. Então, quando você tem um discurso coerente com a tua prática, quando a sua vida ela está em harmonia com aquilo que você acredita, as pessoas não vão ter pontos onde se pegarem contra você. E é o que aconteceu com Estevão. Não puderam resisti-lo. Olha o versículo 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, eles apelaram. Quando não se pode vencer, já viu isso? Quando a pessoa não tem argumento contra você, logo começa a apelar. Ou te ofende, ou te agride, não é assim? Porque busca pelo argumento, não encontra, né? Não tinha argumento nenhum, começaram a caluniar, a subornar homens. O versículo 11 diz: subornaram alguns homens para que dissessem: nós o temos visto proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitando o povo, os líderes religiosos e escribas investiram contra ele, prenderam-no e o levaram ao sinédrio. Então, repara bem que a vida de Estevão trouxe oposição. Começaram a caluniar, subornaram os pessoas no meio do povo, pessoas no meio do povo, para caluniarem Estevão. Queridos, Jesus também foi caluniado. Todas as pessoas de Deus, né, padecem perseguição. Houve calúnia contra Jesus. Houve calúnia contra Estevão também. Qual era a calúnia? Guarda bem isso, porque isso é muito importante para você entender esse estudo. Versículo 11 diz assim: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Estevão foi acusado de falar contra Moisés, contra Deus. No versículo 13 diz assim: então apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar palavras contra este santo lugar. Quem é o santo lugar? O templo de Jerusalém. Contra o templo e contra a lei. Ou seja, ele foi acusado de falar contra o templo, foi acusado de falar contra a lei, foi acusado de falar contra Moisés e foi acusado de falar contra Deus. E todos que estavam sentados no sinédrio, fixando o olhar nele, viram o rosto de um anjo. Ele foi preso, né?
e aí ele foi interrogado. Então, a vida de Estevão é uma vida de impacto. Estevão tinha características fantásticas, cheio de Deus, cheio da graça, porém, trouxe oposição ferrenha à vida dele. Foi perseguido, foi preso. E uma vida de impacto, um homem de impacto, além de uma vida de impacto, o texto que nós vamos ler também nos mostra uma mensagem de impacto. Não só a vida dele era impactante, mas a palavra que ele trouxe diante das autoridades foi muito impactante. Atos capítulo 7, versículo 1. Vamos ler. Então o sumo sacerdote perguntou: isso tudo é verdade? Ele estava preso. A pergunta foi: isso tudo é verdade? Estevão respondeu: irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Depois que seu pai morreu, Deus o trouxe dali para essa terra que agora habitais. E aqui não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a terra como posse, e depois dele a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. Pois Deus afirmou que a descendência dele seria peregrina em terra alheia, e que a escravizariam e a maltratariam por 400 anos. Mas eu punirei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disso, eles sairão e me cultuarão nesse lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Olhem para mim, por favor. Uma vida de impacto, um homem de impacto, além de uma vida de impacto, é um homem também que tem uma mensagem de impacto. A mensagem que Estevão procurou anunciar foi uma mensagem, queridos, que visou responder às acusações que estavam fazendo contra ele. Quais eram as acusações? Que ele estava falando contra o templo, que ele estava falando contra a lei, que ele estava falando contra Moisés e falando contra Deus. Na mensagem dele, que vai até o versículo 53, ele, acusado de todas essas coisas, ele então responde e mostra que foi justamente a nação de Israel, o povo de Israel, que rejeitou a lei, que rejeitou Moisés e que rejeitou a Deus, rejeitando o propósito, o plano de Deus para a vida deles. Foi uma mensagem tão poderosa essa, que aqueles que ouviram não puderam ficar da mesma forma. Eles tinham que se posicionar, e se posicionaram matando Estevão, né? Eles se posicionaram matando Estevão, porque tocou no calcanhar de Aquiles, irmãos. Porque a palavra de Deus tem que ser assim mesmo. A palavra de Deus, ela foi dada para nos orientar, para nos repreender, para nos consolar, para nos corrigir, para nos edificar, encorajar, mas também para puxar a nossa orelha. A palavra de Deus é proveitosa para tudo isso e, no final, nos tornar perfeitos. Compreende? É para isso que a palavra de Deus vem. Então, Estevão ministrou todo esse capítulo longo, né, começando desde Abraão, mostrando como Deus escolheu, né, Israel, a nação escolhida, através do primeiro patriarca, que é Abraão. E nessa mensagem de impacto, ele traz toda a história dos patriarcas. A história de Abraão fala de Isaque, fala de Jacó, fala de José no Egito. Como que José foi parar no Egito, como que Deus usou, como que Deus, queridos, reverteu a história de José, né? Um homem que tinha sido desprezado pelos irmãos, um homem que foi lançado no calabouço, vendido como escravo aos egípcios, né? Um homem que
poderia ter tido toda uma história de escravidão, de rejeição, né, de fracasso. Como que Deus reverteu a história desse homem para a glória dele? Como que Deus mudou uma história que era para ser uma história de fracasso, se tornou uma história de vitória? Uma história que era para ser uma história de prisão, se tornou uma história de alegria, de provisão. Então, mostra como Deus trabalha na vida dos seus filhos. E vai até José no Egito. Depois, ele fala de Moisés. Agora, interessante, ele diz o seguinte: José foi rejeitado pelos seus irmãos. É uma inferência a que Jesus, que também é filho de Abraão e da nação de Israel, foi rejeitado pelo povo. Ele compara José com Jesus, ele compara Moisés com Jesus. Muito interessante essa palavra de Estevão, né? Mostrando como que o mesmo Israel que rejeitou a Moisés, também rejeitou a Jesus. Então ele mostra o relato da história de Moisés, da libertação do Egito. Ele continua falando, veja no versículo 20. Vamos ler salteado, porque é um capítulo grande. Naquela época nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus, e foi criado durante 3 meses na casa de seu pai. Depois de ser abandonado, a filha do faraó recolheu e o criou como seu filho. Olha uma outra história bonita. Moisés, gente, nasceu. Quando Moisés nasceu, o faraó, ele decretou que todo menino dos hebreus, toda criança, todo menino fosse morto. E aí então nasce Moisés, um menino cheio de vida, né? Chorando, né? Chorando. E aí, como é que nós vamos fechar a boca desse menino? Né? O que a mãe dele fez? Colocou num cesto de junco, nas margens do Nilo, e deixou o cesto como que entregando o menino nas mãos de Deus. Queridos, a melhor coisa que nós temos a fazer, quando nós temos um problema muito grande, que a gente não tem como resolver, é entregar nas mãos de Deus, colocar dentro do cesto de junco e dizer assim: Senhor, eu nada posso fazer em relação a isso, toma conta dessa causa. E quando o projeto é um projeto de Deus, não há faraó que possa destruir, irmãos. Faraó nada pôde fazer contra a vida de Moisés. Pelo contrário, aquele que deveria ser destruído por faraó, ele foi criado na corte, instruído no Egito. Olha que interessante. E detalhe, a filha de faraó, ela falou para a mãe de Moisés o seguinte: olha, esse filho é meu, tá? Falou para a mãe de Moisés: esse filho é meu, eu te pago, você cria ele para mim. Olha como é que mudou a situação. O menino era para morrer nas mãos dos egípcios. E aí então ela vai dizer assim: olha, o filho é meu, você cria ele para mim. A mãe criou o próprio filho e ainda estava recebendo do estado do Egito para poder criar o próprio filho. Joquebede, esse é o nome dela, exatamente. Então é uma história muito bonita. Aí ele começa a falar: naquela época nasceu Moisés, versículo 20, que era belo aos olhos de Deus e foi criado durante 3 meses na casa do seu pai. Depois de ser abandonado, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu filho. Assim, Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Quando completou 40 anos, desejou visitar seus irmãos, os israelitas. E vendo um deles sofrer, olha aí, gente, e vendo um deles sofrer injustamente, defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que por meio dele Deus lhe daria liberdade, mas eles não entenderam. Eles não entenderam. No dia seguinte, aproximou-se de alguns deles, quando brigavam, e quis pacificá-los, dizendo: homens, sois irmãos, por que maltratais um ao outro? Mas o que feria o seu próximo o empurrou, dizendo: quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Por que Estevão está falando isso? Para mostrar que quem rejeitou Moisés não foi ele, mas foi a própria nação. Quando Moisés veio para pacificar, eles disseram:
quem te colocou como juiz e líder sobre nós? Compreende? Ele está, na verdade, querendo relacionar Moisés e Cristo e mostrar que a nação, da mesma forma que rejeitou a Moisés, também acabou por rejeitar a Cristo. E ele prossegue dizendo: mas o que feria seu próximo o empurrou, dizendo: quem te nomeou líder? 28. Por acaso queres matar-me, como também mataste o egípcio? Diante dessa palavra, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Queridos, ele mostra no capítulo 7, versículo 35, olha lá: a este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo: quem te nomeou líder e juiz? Deus enviou como líder e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Ou seja, eles não entenderam que Moisés era o enviado de Deus. E eles acabaram por rejeitar aquele a quem Deus enviou. Uma mensagem clara para a liderança judaica de Israel naqueles dias. Deus enviou da mesma forma o filho dele. E vocês, da mesma forma que rejeitaram a Moisés, rejeitaram o filho. O verso 36 diz assim: foi este que os conduziu para fora, realizando feitos extraordinários e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este, gente, olha só, este é o Moisés que disse, leia comigo, Deus, um pouco mais baixo, estou muito alto. Lê? Eu vou tentar em grego, de repente vocês entendem. Repeat after me. Moses. Vamos lá, gente. Deus amados do papai. Vamos lá, vamos voltar todo de novo. Tem alguém com febre aqui? Está todo mundo bem? Ok? Vamos tentar de novo para ver se funciona. Está todo mundo funcionando, gente? Eu esqueci de perguntar isso no início. Está todo mundo funcionando, né? Ok, então vamos lá. O versículo é o 37. Este é o Moisés que disse aos israelitas: esse texto está em Deuteronômio 18, 15 a 18. Moisés profetizou que o Deus de Israel levantaria um outro profeta semelhante a ele. Repara, lembra do texto que a gente pregou domingo? Que toda a nação de Israel foi batizada em Moisés, no mar e na nuvem. Porque Moisés foi o homem escolhido como redentor, como uma figura de um redentor, como uma figura de um libertador, como um guia, como um legislador em Israel. Da mesma forma, ele disse, Deus vai levantar um outro profeta, né? Como eu em que sentido? Né? Para operar uma redenção, uma libertação. Só que o povo de Israel não entendeu isso. E da mesma forma que rejeitou a Moisés, lembra? Como que rejeitou a Moisés? Naquele episódio lá do bezerro, rejeitou a Moisés, continua lendo. E esse, versículo 38, e esse é o que esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, e que recebeu palavras vivas para transmiti-las a vós. Foi a ele que os nossos pais não quiseram o quê? Obedecer. Pelo contrário, rejeitaram-no, e na verdade desejaram voltar para o Egito, pedindo a Arão, faze-nos deuses que possam ir à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Naqueles dias eles fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e o festejaram como obra das suas mãos. Está vendo? Eles rejeitaram a Moisés e eles acabaram querendo voltar para o Egito, adorar o bezerro de ouro. Então, todo o argumento, gente, nós precisamos entender qual é o argumento de Estevão aqui. O argumento dele é o seguinte: na verdade, quem rejeitou a Moisés não fui eu. Quem está falando contra Moisés não sou eu.
tudo que eu estou falando, Moisés disse que Deus levantaria um outro profeta. E esse outro profeta é Jesus de Nazaré. É dele que eu estou falando. Mas da mesma maneira como eles não entenderam a mensagem de Moisés, porque Jesus falou, examine as Escrituras. São elas que testificam de mim. Moisés falou a meu respeito. A lei e os profetas falam de Cristo. Só que a nação não entendeu. E aí o versículo 42 diz que Deus se afastou deles e os entregou ao culto dos astros do céu. Como está escrito, foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas por 40 anos no deserto, a casa de Israel. Antes carregaste o tabernáculo de Moloque, olha aí, gente, e a estrela do Deus Renfã, figuras que fizestes para adorá-las. Assim eu vos exilarei para além da Babilônia. Ou seja, Deus trouxe um decreto de juízo para Israel por causa da sua idolatria. Portanto, a mensagem de impacto que Estevão trouxe foi uma mensagem relatando desde o período dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, José no Egito, passando pela história de Moisés e da libertação de Israel no Egito, mostrando que quem rejeitou a Moisés foi Israel. E ele demonstra que da mesma forma rejeitaram o profeta que Deus enviou, que é o Senhor Jesus Cristo. Estão entendendo isso, gente, até aqui? Né? Esse estudo parece pregação, mas é estudo. Né? Então, tem alguma pergunta para fazer? Alguma pergunta, alguma colocação? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Frio deixa a gente quietinho, né? Isso é frio? É dúvida? Gente, quando a gente não tem pergunta nenhuma, ou a gente entendeu tudo, ou a gente não entendeu nada. Qual das acima? Boa pergunta. A seita dos libertos está lá em Atos capítulo 6, versículo 9. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos. Essa sinagoga era composta por judeus helenistas, judeus da diáspora, judeus fora de Jerusalém, que estavam em Jerusalém, congregando numa sinagoga que era chamada de libertos. Compreendeu? Não tem assim uma razão especial, a não ser uma referência à libertação do Egito, libertos, né? Mas eram judeus da diáspora. E a importância dessa sinagoga é que muito provavelmente Saulo de Tarso frequentava ela. O fariseu Saulo de Tarso, que vai aparecer no final dessa história. Tá? Provavelmente ele, como sendo um cidadão de Tarso, né? Ele era um homem. Paulo era um homem de 3 mundos. Paulo era romano por cidadania. Tarso era uma província romana. Paulo, ele era do mundo grego, porque era fluente na cultura grega dos seus dias. Ele fluía no mundo romano, no mundo grego e no mundo judaico, porque ele era da tribo de Benjamim e como judeu, circuncidado, fariseu, né? E quanto ao zelo perseguidor da igreja. Esse Saulo de Tarso, muito provavelmente frequentava essa sinagoga, porque era de uma dessas províncias aí, tá bom? E aí, então, essa mensagem, por fim, ele fala do culto e da lei, do templo, do culto e da lei. Veja a mensagem de Estevão, capítulo 7, versículo 44. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Tendo-o recebido, nossos pais o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou da presença dos nossos pais até os dias de Davi. Este recebeu o favor da parte de Deus e pediu que lhe fosse concedida edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Vê se vocês entendem o que está se passando aqui. A casa de Deus era o tabernáculo que Moisés construiu no deserto.
Êxodo 25. O Senhor manda eles construir um tabernáculo de acordo com um modelo. O modelo do tabernáculo do céu. Moisés viu, Deus mostrou para Moisés. Faça conforme esse modelo. E ele levanta uma tenda, um tabernáculo no deserto. Esse tabernáculo era o lugar, irmãos, onde a presença de Deus se manifestava. O lugar onde a Shekhinah, a glória, o peso da glória, a presença se manifestava. Deus era entronizado entre os querubins, ali no propiciatório, na tampa da arca, aonde o sangue era derramado. Ali ele vinha se encontrar com o sumo sacerdote. Ali ele se manifestava ao seu povo. Essa tenda era móvel. Eles montavam, desmontavam, montavam, desmontavam, montavam, desmontavam. E ela durou até os dias de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não é assim que a Bíblia fala? Davi pensou assim, puxa, eu estou vivendo num palácio. Tem tudo de bom aqui no meu palácio. Mas o meu Deus vive em tendas. Olha a preocupação de Davi. O meu Deus habita em tendas que montam e desmontam. Eu vou construir uma casa para o meu Deus morar. Ele chega para o profeta e diz assim, Natã, eu tenho uma ideia. Eu quero construir uma casa para o meu Deus. Natã olhou para ele e disse assim, ô meu rei, Deus é contigo. Vai nessa tua força, varão abençoado. Oh, glórias a Deus. Deus está nesse negócio, varão. Oi? 44 e 45. Os dois versículos. Vai nessa tua força, varão. Deus é contigo. E aí então, Davi disse, oh, Deus é comigo. E Natã foi dormir. Só que quando Natã deita, Deus diz, ei, psiu. Natã diz assim, quem é? É o Senhor que está falando comigo? É. Quem te mandou falar para o rei construir uma casa para mim? Ué, o senhor não quer não? Não. Volta lá e diz assim, tu, Davi, não vai construir nenhuma casa para mim não, porque tu é homem de guerra. Tu derrama sangue. Tu é rei e você não pode construir nada para mim não. Você não vai construir uma casa para mim não. Mas, gente, está em 2 Samuel capítulo 7, está em Crônicas esse texto, mas um descendente teu, um que vai vir das tuas entranhas, esse vai me edificar uma casa, e eu vou estabelecer o reino dele para sempre. Para sempre. Ele vai ser meu filho, e eu vou ser pai dele. Davi pensou que quem fosse construir esse templo? Salomão. E tanto é que fez de tudo. Gente, o templo de Salomão teve ouro do bom e do melhor. A madeira era a madeira da cássia. Ouro, prata, pedras preciosas. Um templo glorioso. Foi tão glorioso que querem reproduzi-lo aqui na cidade de São Paulo. O templo da glória do novo Israel. Né? Pelas mãos de outro rei. E aí, Salomão construiu um templo glorioso, gente, glorioso, muito glorioso. Fantástico o templo. Só que tem um detalhe. Olha só o que está escrito no capítulo de número 47. Entretanto, foi Salomão que lhe construiu, versículo 47. Entretanto, foi Salomão quem lhe construiu casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. E da onde que ele tirou isso? Isaías capítulo 66. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas essas coisas. O ouro que vocês vão trazer foi a minha mão que fez. A prata foi minha mão que fez. A madeira da casa foi minha mão que fez. Os cedros foi minha mão que fez. O céu é o meu trono. A terra é o estrado dos meus pés. Ué, Senhor, então tu quer viver aonde? Onde que o Senhor quer morar? Ele está respondendo
a liderança religiosa que disse que ele estava falando contra o templo e espalharam que Jesus o Nazareno, irmãos, que Jesus de Nazaré iria destruir o templo. Está lembrado da profecia em Mateus 24? Em verdade vos digo que não ficará o quê? Pedra sobre pedra que não seja derrubada. Uma palavra contra o templo de Jerusalém, que foi destruído 30 anos depois, no ano 70. Cerca de 30, 40 anos depois, no ano 70, presumindo que ele tenha morrido no ano 30, o templo foi destruído. Isso está registrado na história, devidamente documentado, que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. E o templo foi destruído. Será que Deus ficou sem casa? O templo não existe mais, não tem pedra sobre pedra que não seja derrubada. Deus ficou sem casa. É isso, irmãos, que Estevão quis mostrar. A verdadeira casa de Deus, o templo verdadeiro, santo, é feito pelas mãos de Deus e não pelas mãos dos homens. Que casa Deus quer viver? Deus quer habitar em corações. Deus quer viver em pessoas. Deus quer habitar homens, mulheres e crianças e jovens. Deus quer um povo para si, aonde ele possa viver, fazer morada. Essa é a casa cuja glória será maior do que a glória do tabernáculo de Moisés. A glória dessa última casa vai ser maior do que a glória da casa de Salomão, do templo de Salomão, vai ser maior do que a glória do templo que Herodes reformou, vai ser maior do que qualquer outra casa que já tenha sido levantada pelas mãos de homens, porque Jesus Cristo está edificando a sua igreja. Jesus está edificando a sua casa. A casa de Deus é espiritual. Se você for abrir a Bíblia em Efésios, vamos sair desse texto, marque esse texto com a fita, com o papel, e venha comigo em 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Foi Estevão que estava pregando isso, dizendo, olha, a casa que Deus quer habitar é outra. Deus quer habitar em corações. 1 de Pedro 2,5. Vós também, quantos encontraram, digam aleluia. Vós também, como pedras vivas, gente, vamos comer essa palavra, pedras vivas. O cristão é uma pedra viva. É edificado como casa espiritual, para ser um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual aceitáveis a Deus por intermédio de Jesus. Ou seja, o cristão, ele é templo e ele é sacerdote. Quem oferece sacrifício são sacerdotes. E esse sacrifício é oferecido no templo do nosso coração, da nossa vida. Então, o crente, ele é casa espiritual, o crente é um sacerdócio santo. Agora, ele é casa individual, individualmente falando, mas de uma casa coletiva, ele é uma pedra viva. Olha que interessante. Deus habita em você individualmente. E ninguém disse amém. Deus habita em você individualmente. E Deus habita em um corpo coletivamente. Individualmente, você é habitado por Deus. Mas você não é simplesmente um indivíduo no universo. Você compõe um corpo. Você compõe uma casa espiritual. Você compõe um edifício espiritual. E esse edifício tem uma finalidade: ser morada de Deus. Na verdade, qual é o propósito de Deus na terra? Construir uma casa para Ele. E essa casa é construída em vidas que Ele resgatou com seu próprio sangue. Pessoas que Ele redimiu, que Ele comprou das trevas,
que Ele lavou com seu sangue, que Ele libertou com a sua morte, que Ele justificou com sua ressurreição, gente que Ele vai glorificar em sua segunda vinda. Um povo zeloso de boas obras, o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. Então, a igreja, ela é um edifício, uma casa espiritual. Então, queridos, veja bem, no templo de Salomão, as pedras eram pedras de encaixe, pedras lavradas, não eram pedras qualquer, eram pedras trabalhadas. A glória desse templo é que ele foi todo artesanal. Além do material ser tudo de bom e do melhor, as pedras eram trabalhadas, pedras talhadas. Da mesma forma, no templo do Deus vivo, as pedras são pedras talhadas, são pedras trabalhadas, não pelas mãos dos homens, mas pelas mãos de Deus. Deus está trabalhando em nós para que a gente seja uma pedra de encaixe, pedra viva, com pedra viva, com pedra viva. Qual é o alicerce desse templo espiritual, essa casa de Deus? É Cristo. Ele é a pedra angular, Ele é o alicerce, Ele é a rocha, Ele é o fundamento desse templo. E nós somos as pedras vivas que Deus está edificando. Abra sua Bíblia em Efésios agora, capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, 20. Amados irmãos, é maravilhoso compreender isso. Efésios 2:20. Nós somos uma casa espiritual, edificados. Versículo 20, 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal de esquina. Está vendo? Nele quem? Em Cristo, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Deus habita num povo, em vidas. Ele habita individualmente, Ele habita coletivamente. E no final, quando essa obra estiver perfeita, quando essa obra estiver pronta, essa casa, ela vai ser apresentada gloriosa para todo o universo. Os filhos de Deus glorificados, a manifestação dos filhos de Deus, que a criação tanto aguarda. Estão entendendo, irmãos? Voltando lá para o discurso de Estevão. No capítulo 7. Fala, querido. A glória desta última casa. Olha só, esse texto está em Ageu, capítulo 2. O contexto imediato desse texto era o templo que estava sendo reconstruído depois do exílio babilônico, tá? Esse é o contexto imediato do texto. Só que tem um detalhe. Esse templo não teve a mesma glória da primeira. Não teve glória maior e nem teve a mesma glória. Pelo contrário, Deus não se manifestou mais ali. Isso. O contexto imediato dessa palavra de Ageu, uma pergunta muito boa essa que você fez. O contexto imediato era a reconstrução do templo no pós-exílio, na volta, com Esdras e Neemias. Irmãos, nunca mais Deus se manifestou como se manifestara nos tempos de Salomão. É por isso que o povo chorava, o povo se angustiava, porque aqueles que tinham vida, que tinham vivido e visto a glória da primeira casa, aí houve a profecia, a glória dessa última casa. Só que a profecia, ela tem uma capacidade de não se aplicar àquele contexto e ela buscar um cumprimento no futuro. E é o que acontece. Há um templo,
E Paulo fala desse templo espiritual, Pedro fala, Jesus falou que na casa do Pai há muitas moradas. Esse templo espiritual é o que ele está preparando hoje. E ele vai se revelar nesse templo por toda a eternidade. Gente, é muito lindo isso. É fantástico, é assim, sei lá, eu acho que se você entender isso, você vai dedicar a sua vida a participar desse projeto de Deus. Em ser, fala, querido. Ageu capítulo 2. Lá pelo versículo 8. Está dentro desse contexto do capítulo 2 de Ageu. Então, voltando lá para o nosso Estevão. Vamos perguntar, gente. Estou gostando de ver. Está começando a sair as perguntas aí. Eu preciso que vocês perguntem. Se eu não souber, eu digo, não sei, vou pesquisar. Tá bom? Né? Uma vez, um professor perguntou para os seus alunos: quem são os saduceus? Ninguém falou nada. Ele disse assim: se vocês não sabem, nem eu. Se eu não souber, eu pesquiso e trago para vocês. Então, vamos lá. Atos capítulo 7. Então, Estevão os acusa de matar os profetas. Olha só, gente. Versículo 51. Homens teimosos, obstinados, né? Homens de coração obstinado. Eu falei aqui sobre obstinação domingo, né? No domingo. O que é obstinação? É um apego forte às próprias ideias. Quando você quer fazer valer a sua própria ideia. Isso é obstinação. E a obstinação é como o pecado de quê? Pecado de idolatria. 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, 23 e 24. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não é isso? O atender a Deus é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação é como o pecado ou a maldade da idolatria. E aí ele diz: homens teimosos, incircuncisos de coração. O que é ser incircunciso de coração, gente? Quem pode me dizer? Oi? Sem estar separado para Deus. O que é circuncisão física? É a remoção da carne do prepúcio, do genital do menino. É remoção da carne. A circuncisão do coração é a remoção da natureza carnal que nos endurece. Entende? É uma aplicação espiritual da circuncisão física, né? É um paralelo. Incircunciso de coração e de ouvidos. Olha só. Vós sempre resistis o Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Ele estava acusando aquela geração dos mesmos pecados da geração passada que rejeitou os profetas. Ó. Que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. O justo é Cristo. Vós que recebestes a lei por meio de anjos, não há? Ou seja, ele foi acusado de estar desobedecendo a lei. Ele diz: eu não. Pelo contrário. A lei aponta para o Messias, eu creio no Messias. A lei aponta para esse tempo de nova aliança. Moisés falou do Messias. O templo que o Messias veio construir é um templo espiritual. Olha o argumento de Estevão, gente, em todo o capítulo 7 é esse. É mostrar que, na verdade, a nação é culpada. A nação é obstinada. A nação tem coração endurecido. Aí ele diz exatamente isso aí. Ó. Ele fala lá que a nação é acusada de matar os profetas e a nação é acusada também de desobedecer a lei. Olha que mensagem impactante. Mas não teve aplauso do auditório. Nem toda mensagem impactante gera aplausos, não é verdade?
Confronta. Ou seja, aquela palavra que ele estava trazendo era uma palavra que colocou eles na parede. Ou eles se arrependiam e procuravam realmente o arrependimento, né, e se converter a Cristo, ou eles se endureceram de vez. E que, irmãos, a palavra de Deus, ou ela nos quebranta, ou ela nos endurece. Tem gente que pensa que a palavra de Deus sempre vai quebrantar. Não. Ela pode exalar vida, ou ela pode exalar morte. Tá? Ou ela cura, ou ela endurece. É por isso que a gente tem, todas as vezes que a gente se deparar com a palavra, com o texto da palavra, com a palavra de Deus, essa é sagrada. É bom a gente logo se desarmar e dizer: Deus, amém. Sim, meu Pai, sim, amém. Se quebrantar, desarma logo, não endurece não. Porque se endurecer é pior, né? A gente acaba trazendo condenação para a nossa vida. E foi o que aconteceu com aquela geração, gente. Líderes religiosos, gente que tinha título de sacerdote. Qual o destino de Caifás? Me digam, por favor, o que vocês acham que aconteceu com Caifás, com Anás, com Caifás? Entendeu? Aqueles homens, aqueles fariseus que amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqueles homens que tinham vergonha de professar Cristo público. Vinha de noite, alguns vinham de noite ter com Jesus. Por quê? Era uma vergonha, eles se sentiam envergonhados. Mas sabiam que Cristo tinha alguma coisa diferente nele. Mas estavam tão apegados às suas tradições, tão apegados, que eles resolveram rejeitá-lo. Portanto, Estevão era um homem que tinha uma vida de impacto, era um homem que tinha uma mensagem de impacto. E a pergunta é: será que essa mensagem de impacto produziu um aplauso de impacto? Não. A palavra de Deus nem sempre vai agradar, nem sempre ela vai provocar aplausos. Pelo contrário, esse homem impactante teve um martírio de impacto. Veja o versículo 54. Ouvindo isso, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Está vendo? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus, aleluia, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram, taparam os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele, e empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas esse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. E Saulo aprovou a sua morte. Saulo, esse mesmo, o autor das cartas, o apóstolo, aprovou a morte de Estevão. Ou seja, consentiu. Ele disse: bem feito. Ninguém mandou. Bem feito. Rapaz. Um homem impactante teve um martírio impactante. Veja só. Até na hora do martírio, quando o homem de Deus, ele tem uma vida de impacto, até na hora do martírio, não é só durante a vida não, porque durante a vida ele teve cheio de fé, cheio do Espírito, cheio da graça, cheio do poder, mas até na hora da morte, ele teve uma visão suprema. Até na hora da morte, quando ele viu aquelas pedras vindo, ele teve uma visão. Ninguém pode tirar a visão que Deus colocou em nossos corações.
Nenhum apedrejamento, nenhuma perseguição, nenhum aperto, nenhuma fornalha, nenhuma enfermidade, nenhuma provação pode tirar a visão que Deus colocou dentro de nós. Ele viu os céus abertos, irmãos. Quem está cheio da presença do Senhor, no meio da situação mais aflitiva, ele vê os céus abertos. Como ver os céus abertos se eu não estou sentindo nada? Se eu estou sentindo as pedradas. Mas é a visão que Deus coloca dentro do seu espírito. Ele viu os céus abertos. Ele teve uma visão da glória de Deus. Ele viu o Filho do Homem. Irmãos, quando ele disse isso, foi isso que provocou a raiva neles. Porque Daniel, capítulo 7, versículo 13, o profeta diz assim: e vi um como que vindo pelas nuvens do céu, o Filho do Homem, vindo com as nuvens dos céus, com poder e grande glória. O Filho do Homem é o Messias. O Filho do Homem que vem, ele tem a capacidade de julgar, porque é juiz dos vivos e dos mortos. Ele tem a capacidade de reinar, porque é o Rei de reis e Senhor de senhores. Ele é o sumo sacerdote, porque é o único que tem acesso direto à presença do Pai. Esse Filho do Homem, ele disse, é Jesus. Veja o Filho do Homem, Jesus, à direita do trono de Deus. E Jesus estava em pé. Por que Jesus estava em pé? Porque Jesus estava olhando para a atitude de Estevão. Você entende? Ele estava olhando para a atitude daquele homem. Um altar estava sendo levantado na terra para ele. Um altar de adoração, um altar onde o sacrifício era a própria vida de Estevão. E ele dizia, vai meu filho, porque eu sou contigo. Não me nega não, meu filho, porque eu vou te confessar diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Naquele momento, Jesus, em pé, estava dando força para o seu servo Estevão. E estava se preparando para receber o espírito de Estevão na mais alta glória. Oh, queridos. Oh, queridos. Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. No meio das tribulações, tenha os olhos fixos em Cristo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Uma visão suprema. Um homem de impacto. Até o seu martírio é impactante. Teve uma visão suprema na hora da morte. Aleluia. Quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus por isso. O martírio de impacto também é marcado por uma atitude nobre na hora da morte. Senhor, perdoa esses que estão me apedrejando. Ele no chão, ensanguentado, completamente machucado, pedrada, 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 pedrada. E ele disse, Senhor, perdoa a eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Forte. É forte. Chamados a amar os nossos inimigos, a abençoar aquele que nos persegue, a perdoar aqueles que nos ofendem. Se o teu inimigo tiver pão, te pedir pão, dá-lhe de comer. Se ele tiver frio, dá a ele de vestir. Não negue nada. Mas ele me fez mal. Querido, deixa isso com Deus. Faça isso. Você vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Galardões. Galardões para a eternidade. Toda obra que nós fazemos aqui na terra, ela é registrada para a eternidade. Tudo que nós fazemos aqui, Senhor,
irmãos, é contado pelo Senhor para a eternidade. Estevão não carregou mágoa no coração. Ele morreu, o primeiro mártir da fé, morreu perdoando os seus algozes, os seus inimigos. Perdoa-lhes. Versículo 58. E empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, e enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. O justo, mesmo apedrejado, ele consegue ter uma partida tranquila. Ele adormeceu, apedrejado. Por fora, o corpo dele devia estar bem deformado, mas o espírito daquele homem estava em paz. Louvado seja Deus. Um homem impactante, ele tem uma vida impactante, uma mensagem impactante, um martírio impactante. E esse martírio impactante, não só pela visão suprema que teve na hora da morte, nem tampouco apenas pela atitude nobre de perdoar os inimigos. Mas tem uma coisa ainda que eu quero falar para vocês. É que o martírio impactante é marcado também por uma influência. Até na hora da morte, aquele cuja vida é impactante alcança outros. E sabe quem é que ele alcançou? Saulo de Tarso. Olha só, o versículo 58 diz assim: empurrando para fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo viu. Saulo disse: bem feito, mas lá no fundo do coração daquele jovem fariseu ressoava uma pergunta: você é capaz de morrer pela causa que você crê, como esse homem? Porque, irmãos, vejam só, a vida de Ernesto Che Guevara me impressiona. Quem conhece o Che Guevara? Boliviano, participou da Revolução Cubana junto com Fidel Castro. Eu posso não concordar com as convicções. Um dia concordei. Já fui do partidão. Um dia concordei. Não concordo não, até porque quem entra nessa utopia comunista é louco, né? Depois que o muro de Berlim caiu, né? Não tem nem como sustentar mais isso. Só que a vida daquele homem me impressiona, porque ele morreu por uma convicção. Hoje, as pessoas não têm mais convicções pelas quais morrer e nem pelas quais viver. É por isso que se cantou: ideologia, eu quero uma para viver. Querido, as pessoas não têm uma causa profunda dentro do coração. Quem faz política hoje, a maioria faz por interesse, ganhar dinheiro. Eu perguntei outro dia para um pastor, entrou na política, é pastor. E aí, qual é o seu projeto? Ele: cara, eu quero ter aquela moto, 120 mil reais. Eu disse: belo projeto esse seu. Entendeu? Não tem assim uma causa pela qual entregar a vida. Na verdade, por quê? Muitas vezes se pensa só na próxima eleição. Mas quando se está engajado por uma causa, pensa-se na próxima geração. Planta-se uma semente para gerações futuras. Estevão plantou. A semente do avivamento são o sangue dos mártires. Tá, queridos? Esse sangue foi derramado nessa terra e clama debaixo do altar. Se você abrir lá em Apocalipse, no capítulo 7, vamos terminar lendo esse texto. Você vai ver que Deus tem os seus mártires diante de si. Capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o sexto selo, o quinto selo, capítulo 6, gente, versículo 9. Quando Jesus, abriu o quinto selo,
vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo: ó Santo, soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Quando um deles recebeu túnicas brancas, e lhes foi falado para que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos conservos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Está vendo? Existe um número de mártires que vão ser completados. E eles ouviram: olha, recebam essas vestes brancas e aguardem por mais um pouco de tempo. Ou seja, há um número específico de mártires, não sabemos quantos. Quando esse número se completar, a vingança vem. Mas até se completar, eles vão esperar. E o sangue deles clama, a alma está clamando. Até quando vingarás? Mas o Senhor vai trazer justiça àqueles que entregaram a sua vida por causa do testemunho de Jesus. Quero encerrar, irmãos, não só uma coisa. Vamos orar pela igreja perseguida, tá? A igreja de Jesus começou debaixo de perseguição. Você vai dizer: não, começou debaixo do fogo do Pentecoste. Logo depois vem a perseguição. Capítulo 2 é o Pentecoste. Capítulo 3 já é a prisão de Pedro, de Tiago e de João. A missão Portas Abertas explica o dia 19 de junho como o dia da igreja perseguida por um motivo, e eu achei muito legal isso. Qual o motivo? É porque o domingo de Pentecoste é o domingo anterior, ou seja, é o dia 11, é o dia 19 menos 7 é 11. 19 menos 7 é 12. É 12. Vai cair na quarta-feira. E o domingo que vem já é o dia 12. E o outro domingo já é o dia 19. Não foi à toa essa data. Então, amados, vamos nos inspirar nesse exemplo de Estevão. Certo? Vamos nos inspirar nesse exemplo tão impactante. Um homem impactante, uma vida impactante, uma mensagem impactante, um martírio impactante. No final, Saulo de Tarso assistiu. Interessante, né? A roupa de Estevão estava nos pés dele. Ou seja, como se fosse assim, ó, vou passar essa unção. Segura, Raul, para você. E aquela unção de Estevão veio para Paulo. Primeira palavra que Paulo ouviu de Deus, de Jesus: tu vai ver o quanto importa sofrer por causa do meu nome. É ou não é, gente? Ou seja, ele passou realmente a ter uma vida de perseguição também. Acabou sendo um mártir, né? Paulo morreu decapitado. No ano 66, provavelmente. Sob Nero. Amém. Vamos orar ao Senhor.